O que você faria se você fosse uma estrela super talentosa e caísse nas mãos de pessoas erradas? A cantora Aaliyah possui uma das histórias mais interessantes e mais tristes de toda Hollywood e de toda a indústria musical. Ela teve um fim muito breve e muito trágico, por uma disputa de ego e de poder. Nos anos 90, tinha uma cantora chamada Aaliyah. A Aaliyah era basicamente a promessa do que seria a próxima sensação da indústria musical. Ela era nova, fresh, uma imagem refrescante para toda a indústria. O nicho dela na música era o R&B, mas ela apostava para todos os lados. Ela era boa na moda, ela era boa atuando, ela era encantadora de uma maneira muito fácil, sabe? Ela não tinha nada de forçado na Aaliyah. E por conta disso, ela acabou atraindo a atenção de pessoas que acabaram com a vida dela, literalmente. Mas, antes de eu falar sobre o caso da Aaliyah, por que ele é tão curioso, o que aconteceu no caminho dela, eu convido a ti que caiu de paraquedas nesse vídeo a curtir o vídeo, compartilhar ele, comentar aqui embaixo tuas opiniões, tuas análises, ajuda a engajar pra gente crescer essa comunidade. Eu sou o Noah e aqui eu falo de cultura pop, então se tu gosta desse tipo de assunto, aqui é o lugar certo pra ti. E também tem as minhas redes sociais pra caso tu queira saber um pouquinho mais do que o mundo pop oferece pra gente. Torne-se membro também se tu quiser, e eu acho que eu falei tudo. Agora sim a gente pode ir pro assunto do vídeo. Não tão recentemente assim, o Diddy, um dos maiores produtores e rappers que já existiram em Hollywood, foi preso sob acusação de vários tipos de abuso e violência. Com a queda do Diddy, tem muita gente falando do seu amigo Jay-Z, que seria a próxima pessoa a cair também. E com o assunto Jay-Z caindo, voltando à tona, é claro que as pessoas voltaram a falar sobre o caso da Aaliyah, já que o Jay-Z era apaixonado nela e misteriosamente ela morreu de uma forma muito trágica. Teria algo a ser relacionado com o Jay-Z? Com o Diddy? O que será que aconteceu? Vem aqui que eu vou te contar um pouco da história da Aaliyah. Aaliyah Dana Houghton nasceu no dia 16 de janeiro de 79 no Brooklyn, em Nova York. E desde muito cedo, a Aaliyah já demonstrava muito interesse em cantar. Ela cantava sem parar em tudo que é canto. O tio da Aaliyah, ele era dono de uma gravadora, a Blackground Records, e foi ali que a Aaliyah assinou seu primeiro contrato. Com apenas 10 anos de idade, ela participou de um reality show e conquistou o público totalmente. Ela não ganhou esse reality show, mas ela chamou bastante atenção por ter participado. Com 12 anos de idade, a Aaliyah começou a conhecer um pouquinho mais da indústria do entretenimento e foi aí que o desquerido R. Kelly resolveu apadrinhar ela. Apadrinhar é uma coisa muito comum assim na indústria musical, é quando um cantor muito consolidado, ele pega um cantor novato e ajuda esse cantor novato a, enfim, lidar com a fama, produzir álbuns, conduzir sua carreira. É uma coisa muito comum de acontecer. E o R. Kelly, ele era muito consolidado já, ele era muito famoso. A gente veio a descobrir depois que ele é um sujo, nojento cretino, mas até aquele momento ninguém sabia de nada. Tudo bem. O R. Kelly, então, ajudou a Aaliyah a produzir o seu primeiro álbum de estúdio chamado Age Is Nothing But a Number, que obteve um desempenho ótimo logo na sua estreia. Só que assim, gente, o que aconteceu logo em seguida já deu indícios pra gente de que algo tava errado. Ele tava se envolvendo muito com a Aaliyah, queria apadrinhar ela a todo custo, a menina com 12 anos de idade, futuramente 15, e aí ele resolveu casar com ela. Ele simplesmente quis casar com ela. Dizia na época que ele tinha se apaixonado por ela, que os dois estavam se apaixonando, mas assim, ele era muito mais velho do que ela. Ele tinha quase 30 anos de idade e ela tinha apenas 15. Nós viemos a descobrir futuramente que o R. Kelly alterou a idade da Aaliyah para ela poder casar com ele. Ela tinha 15 anos, mas de alguma maneira apareceu lá que ela tinha 18 anos e podia responder por si mesma. Mas não. Nós também descobrimos futuramente, por conta do processo do R. Kelly, que ele se casou com a Aaliyah para disfarçar o abuso
abuso sexual que ele tinha cometido com ela. Dizendo em outras palavras, ele estuprou a Aaliyah, abusou dela por diversas vezes. E aí meio que, não é que forçou, porque ela era muito ingênua, mas assim, sabe, persistiu muito pra casar com ela, porque assim, ela não poderia fazer nenhum tipo de alegação de abuso em relação a ele, porque ele falaria, ué, como que eu tô abusando de menor? Eu sou casado, não existe isso. Então, viemos a descobrir isso, o cara era podre mesmo. A Aaliyah, então, em uma época, conseguiu se desvincular do R. Kelly, separou dele, não queria nem trabalhar com ele mais, e aí ela começou a querer ter uma nova perspectiva de carreira. Foi aí que ela começou a trabalhar com o produtor Timbaland, um cara que, nossa, tem muito hit na indústria musical e que aparentemente foi muito bom pra carreira da Aaliyah. Os dois fizeram hits, inclusive fizeram um álbum juntos, chamado One in a Million, que foi o segundo álbum de estúdio da Aaliyah e teve um sucesso até bem maior do que o primeiro. Quando a Aaliyah começou a conquistar mais fama ainda nesse segundo álbum de estúdio dela, ela acabou cruzando o caminho com dois amigos da indústria musical que tinham acabado de fundar uma gravadora juntos, o Jay-Z e o Dame Dash. Quando a Aaliyah conheceu os dois, ou melhor, quando os dois conheceram a Aaliyah, os dois se apaixonaram por ela. Todo mundo se apaixonava pela Aaliyah e não seria diferente com os dois bobão lá, tudo babando pela Aaliyah. Ficava naquela disputa, quem será que a Aaliyah vai escolher? Ela vai querer ficar junto do Jay-Z ou vai querer ficar junto do Dame Dash? E a Aaliyah escolheu o Dame Dash. Ela inclusive ficou com o Dame Dash até quando ela morreu. Dizem, todo mundo diz, que o Jay-Z nunca superou a Aaliyah não ter dado bola pra ele e ter escolhido o seu melhor amigo. O fim da vida e da carreira da Aaliyah acaba basicamente no terceiro álbum de estúdio dela, auto-intitulado Aaliyah. Ela tava fazendo o clipe de um dos singles ali do álbum, até que agora entra um personagem novo, uma pessoa nova na história. O produtor-diretor musical Hype Williams. Esse Hype Williams, ele trabalhava com a Aaliyah na época e futuramente ele viria, a ficar assim com o Jay-Z e com a Beyoncé. Mas enfim, naquela época ele tava com a Aaliyah. Gravaram o clipe ali, ele não tava satisfeito, queria gravar em outro lugar, falou que queria outras cenas, porque precisava de mais tempo, novos takes. Gente, sério, o clipe tava gravado e ele queria que fosse gravado de novo, tipo isso. De última hora, ele falou pra Aaliyah que eles teriam que ir pra uma outra praia, pra um outro lugar, uma outra locação. E aí ela ia ter que ir de jatinho pra essa nova locação, e ele também e os dançarinos também. Acontece que o avião da Aaliyah estava com sobrepeso por causa do equipamento de filmagens. Assim que decolou, pouquíssimo tempo depois que o avião da Aaliyah decolou, ele caiu e ela acabou falecendo. Porém, gente, se fosse tão simples assim, tava ótimo, né? Mas não é. Claro que não seria tão simples assim. Primeiro que afirmam que a Aaliyah sabia que o avião estava com sobrepeso e ela não queria entrar no avião, de jeito nenhum. Ela já não gostava de voar, era uma situação desnecessária e ainda tinha o sobrepeso. Então ela não queria mesmo. Até que pessoas da equipe dela drogaram ela, doparam ela e ela foi carregada até o avião contra a vontade dela. Desacordada, ela foi colocada no avião e logo depois ela perdeu a sua própria vida. Agora vocês me perguntam, onde que tava o produtor, os dançarinos? Não morreu todo mundo? Não foi todo mundo no mesmo avião? Claro que não. Misteriosamente, quando prestes a Aaliyah decolar, as dançarinas da Aaliyah e esse Hype Williams, eles receberam um jatinho particular enviado pelo cantor Lenny Kravitz. Então, todos eles foram são e salvos num jatinho super chique, dentro das normas, e a Aaliyah foi colocada sozinha dentro de um jatinho todo fubanguento, esbagaçado, com um piloto que, inclusive, na autópsia depois, viram que estava cheio de substâncias ilegais dentro do corpo dele. Ele não tava apto que fala, eu não sei, gente. Ele não podia estar pilotando aquele avião. Não podia, não era pra ele estar. Ele tava doidão de drogas. Então, como assim? Como que colocam a estrela, a cantora, dentro de um jatinho todo esbagaçado e o resto do povo vai tudo no bem e no melhor do mistério de um novo jatinho particular? Como assim? Fica essa pulga atrás da orelha. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que o Jay-Z tem a ver com isso? Futuramente, o Hype Williams acabou fazendo quase que a mesma coisa com outra menina, a Left Eye, integrante do grupo TLC. Ela não queria entrar num carro e aí ele meio que forçou ela a entrar nesse carro e no fim de tudo o carro bateu e ela morreu. Então, e foram meses depois que a Aaliyah morreu, foi uma morte atrás da outra. Ou seja, a gente
gente percebe que esse Hype Williams não tem nada de santo e que ele tem uma parte muito grande na perda de vida da Aaliyah. A Aaliyah morreu no dia 25 de agosto de 2001 com apenas 22 anos de idade. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que o Jay-Z tem a ver com tudo isso? Gente, 6 meses depois da Aaliyah ter morrido, o Jay-Z, ele simplesmente lançou um álbum com o R. Kelly. Vocês têm noção do que foi isso? O Jay-Z, que era apaixonado um dia pela Aaliyah, depois da Aaliyah morrer, ele lançou um álbum com um cara que abusou da Aaliyah por anos. Isso pegou muito mal. O Dame Dash, que era até então amigo do Jay-Z, né, e tinha ficado com a Aaliyah, ele quis cortar vínculo na hora com o Jay-Z. Eles que tinham aberto uma gravadora juntas, o Dame Dash abriu mão da parte dele, não quis mais saber do Jay-Z, nem como amigo, nem como nos negócios. Porque que absurdo é esse? Dizem que o Jay-Z teria encomendado essa morte da Aaliyah, ou pra ela não falar nada do R. Kelly, ou então porque ele ainda tinha muitos ciúmes de a Aaliyah não ter escolhido, ele ter escolhido o seu amigo Dame Dash. Nossa, todo um fuzuê. Dizem também que isso não passam de teorias, tá, gente? De que a Aaliyah morreu para que outras estrelas pudessem surgir. E a maior fanfic do povo é sobre a Beyoncé. O povo diz que a Aaliyah precisou morrer pra Beyoncé conseguir fazer sucesso, apesar das duas serem colegas ali na época, né, tiveram alguns momentos juntas, mas a Aaliyah, ela tinha muita atenção pra ela e a Beyoncé não tava conseguindo decolar muito, é o que diziam, associando até mesmo com a perda da Left Eye, do grupo TLC, que era concorrente direto de qual grupo? Destiny's Child, que possuía quem como principal cantora? A Beyoncé. Então parecia que as pessoas estavam morrendo pra Beyoncé fazer sucesso, mas assim, coisa de maluco, né, gente? Eu não acredito nisso não. E logo depois da morte da Aaliyah, surgiu essa galera de Hollywood, o Jay-Z com o R. Kelly, com o Diddy, toda essa galera podre. 2 estão presos já, né, o R. Kelly e o Diddy, e só falta o Jay-Z, basicamente. A gente sabe que muita coisa deve ter rolado. A morte da Aaliyah, ela nunca foi investigada de uma maneira correta. Sempre foi uma coisa meio por debaixo dos panos, parecia sempre que tinha alguém pagando pra distorcer histórias, esconder verdades. É desse jeito que a morte dela foi tratada, um baita desrespeito. E até hoje o processo fica fechado, ninguém procura saber quem foi, o que fez, que foi uma morte muito estranha. Foi. E esse foi o fim da Aaliyah, uma das cantoras que mais fez sucesso nos anos 90, mas que acabou perdendo sua vida de uma maneira muito trágica e muito misteriosa. Agora me diga tu acha que o Jay-Z encomendou a morte dela ou que outra pessoa encomendou a morte da Aaliyah? Tu acha que aconteceu? Em quais teorias tu acredita? Tu já conhecia a história dela? Responde essas minhas perguntas comentando aqui embaixo nesse vídeo, compartilha ele com alguém, curte ele, ajuda a nossa comunidade a crescer, se inscreve, torne-se membro, seja muito bem-vindo. Aqui tem cultura pop o tempo todo, 2 vídeos longos por semana, vídeo curto todos os dias, é uma maravilha que só. E também tem as minhas redes sociais, se tu quiser dar um pulinho lá pra ficar mais adentrado no que o mundo pop tá oferecendo pra gente. Esse vídeo foi feito baseado no momento em que estamos vivendo de nomes de Hollywood caindo e sendo envolvidos em grandes teorias. E a história da Aaliyah faz parte de tudo isso, por mais trágico que tenha sido o seu fim. Eu te espero no meu próximo vídeo, porque por hoje eu vou encerrando aqui. Tchau!